Batseba. A Bíblia diz que Davi era um homem íntegro, procurava fazer tudo certo, de acordo com a vontade de Deus. Mas Davi não era perfeito, cometia pecados como qualquer um de nós. Certo dia, o rei Davi mandou Joabe, o comandante do exército de Israel, e seus soldados para cercarem e atacarem a principal cidade dos amonitas, que era Rabá. Porém, Davi não foi para a guerra, ficou no seu palácio em Jerusalém. Numa tarde, Davi foi passear no terraço do seu palácio e viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ele continuou olhando e então a desejou. Chamou seus servos para saber quem era ela e descobriu que ela era Batseba, casada com um de seus soldados, chamado Urias, que estava lá na guerra. Davi queria muito namorar com Batseba. Ele não se importou em saber que ela já era casada e mandou buscá-la. Então, adulterou com ela. Crianças, vocês sabem o que é adultério? Vou explicar direitinho. Deus criou o homem e a mulher para se casarem e cuidarem um do outro enquanto viverem. Isso é casamento. Adultério é quando um homem casado namora com outra mulher que não seja sua esposa. E se a mulher namorar com outro homem que não seja seu marido, também comete adultério. Davi conhecia os mandamentos de Deus e o castigo para quem cometesse adultério era ser levado para fora da cidade e ser apedrejado até a morte. Mesmo assim, ele pecou contra Deus. Depois de alguns dias, Batseba descobriu que estava grávida, esperando um bebê, e mandou dizer a Davi. Ele ficou perturbado e desenvolveu um plano para esconder o seu pecado. Davi mandou mensagem para Joabe, o comandante do exército de Israel, ordenando que Urias, o esposo de Batseba, que estava lá na guerra, fosse enviado para o palácio. Davi lhe deu comida boa e mandou ele ir para casa, na esperança de que Urias deitasse com sua esposa e todos pensassem que ela estava esperando um filho dele. Mas Urias não obedeceu à ordem de Davi. Ele passou a noite no palácio com os servos do rei. Era um soldado digno, queria cumprir com sua missão. Não achava justo ir desfrutar da sua casa enquanto os outros soldados estavam lá na guerra. No outro dia, Davi descobriu que Urias não tinha ido para casa e teve outro plano. Chamou Urias e deu-lhe muita bebida, até o coitado ficar bêbado. Mesmo assim, ele não foi para casa. Davi entendeu que Urias não iria para casa de jeito nenhum. Então, planejou algo terrível. Mandou Urias de volta para a guerra e enviou uma mensagem para Joabe colocar Urias na frente da batalha para que ele fosse morto. Joabe fez exatamente como o rei Davi mandou. Urias e outros soldados morreram na batalha. Após a morte de Urias, Davi casou-se com Batseba. Ela foi morar no palácio e depois de alguns meses
nasceu o seu filho. Porém, Davi não podia estar feliz. Ele estava escondendo o seu pecado. Não queria que as pessoas soubessem o que ele tinha feito de errado. Crianças, Davi só não podia esconder o seu pecado de Deus, porque ele conhece todas as coisas. Deus amava Davi e precisava discipliná-lo. Por isso, enviou Natã para contar-lhes uma história e confrontá-lo do seu pecado. Natã disse: havia um homem pobre que só possuía uma ovelhinha. Ela comia e bebia no meio de seus filhos, até dormia em seus braços. Era como uma filha. Certo dia, um homem rico, que tinha muitas ovelhas e gados, tomou a ovelhinha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu visitante. Davi ficou furioso com o homem rico e disse que ele deveria morrer, mas antes deveria pagar 4 vezes pela ovelhinha que tomou do pobre homem. Natã corajosamente disse: tu és este homem, Deus te abençoou, te fez rei e te deu muitas riquezas. Urias era apenas um pobre homem e o seu bem mais precioso era sua esposa. E tu, ó rei, desobedeceu a Deus, tirou a sua vida e tudo o que ele tinha. Por isso, você será disciplinado por Deus. Seu filho morrerá. Depois que Natã foi embora, a criança ficou doente. Então, Davi se humilhou, orou, pediu perdão, não comeu e não tomou banho por 7 dias. Ele sabia que Deus era poderoso para curar a criança, mas a criança morreu. Após a morte da criança, Davi comeu, tomou banho, vestiu roupas novas e limpas e foi ao templo orar. Sabe por quê, crianças? Porque Davi conhecia a Deus com intimidade, sabia que Deus levava a sério cada uma de suas desobediências. Foi por isso que Deus havia prometido um Salvador para pagar por todos os seus pecados. Davi mostrou arrependimento, entendeu que a disciplina era para o seu bem. Ele não ficou com raiva de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Davi também sabia que Deus é um pai bondoso, que levava a sério a sua atitude diante do pecado e da disciplina. Davi sofreu as consequências do seu pecado, mas Deus perdoou e o abençoou. Deu-lhe outro filho muito especial. Crianças, quando você for disciplinado, não fique zangado. Siga o exemplo de Davi. Reconheça seu erro, peça perdão e mude de comportamento. Agora vamos baixar as cabeças, fechar os olhinhos e fazer a oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sei que Tu me amas. Ajuda-me a reconhecer os meus erros, pedir perdão
e mudar de comportamento. Não deixa que eu despreze os teus conselhos e a tua disciplina, porque eu sei que é para o meu bem. Obrigada porque Jesus morreu para pagar por todos os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Na nossa próxima conversa, vou contar uma história sobre o filho muito amado que Deus deu para o rei Davi. Vocês sabem qual o nome dele? Só vou contar na nossa próxima conversa. Tchau, crianças!